que o que você pensa sobre você faz você criar realidades inconscientes disso? Pois então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender de uma forma bem simples. A ideia não é aqui te encher de coisas e conteúdo sobre este tema, e sim te fazer entender de uma forma prática como no dia a dia você pode começar a mudar estas imagens. Porque imagens são só imagens. São, digamos que, eus virtuais. Não é o nosso eu real. E nós temos que entender para que eles servem primeiro, antes de começar a identificá-los, a transformá-los, a transmutá-los e, enfim, a modificá-los. Primeiramente, aproveite e já se inscreva no meu canal, já deixe seu like no vídeo e compartilhe essa técnica com mais pessoas, porque assim, o mundo inteiro está fadado à criação da realidade baseada em tudo que acredita. Não é uma coisinha assim que uns têm privilégios, outros não têm. Vai acontecer com uns ou não vai acontecer com outros. Não! Vai acontecer com todos. Nós temos que entender como dominar esses eus virtuais, porque eles não são os reais. Eles são apenas ideias que nós geramos, nós criamos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso crescimento, por coisas que marcaram a gente em processos. E o processo eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Mas antes eu quero te dar um exemplo de como isso acontece. Então imagine lá que você está aos 6 anos de idade brincando com os seus amiguinhos na rua. E como toda criança, você passou por bullying. Vamos dizer, vamos inventar. Quem nunca passou por bullying? Não sei se existe alguém, né? Esse termo novo não é para algo novo, é para algo que acontece na vida cotidiana e no crescimento das crianças. As crianças não têm essa moralidade para pesar sentimentos, geralmente, e aí acabam usando defeitos alheios, dores alheias, para machucar ainda mais. Porque sim, o ser humano é meio animal e meio, talvez, outra coisa mais evoluída. Então imagine lá que você estava entre os seus amiguinhos e de repente você era uma das pessoas que tinha a orelhinha mais abanada. Mas para você isso era algo que não incomodava tanto. Até que um dia alguém começou a zoar com você, alguém começou a te chamar de orelhuda ou orelhudo, te colocou o apelido de Dumbo, começou a rir da sua cara, começou a desdenhar do seu defeito e inconscientemente você foi criando uma imagem negativa sobre você, porque isso afetou o seu campo de processos, isso impactou em você e imprimiu em você imagens, não somente através do que você ouviu dos seus amiguinhos, não foi somente a sua racionalidade que participou do processo. Então vamos já entender isso, que essa é a questão chave para você ter competência de aplicar essa prática que eu vou te ensinar e ter efeitos com ela. Claro que isso que eu estou te dizendo em um vídeo curtíssimo é uma vírgula do que realmente se pode estudar sobre o tema. Como eu disse, a ideia não é te capacitar a aplicar a técnica em ninguém, e sim te capacitar, te despertar a vontade, primeiramente, de você modificar essas crenças conscientemente, imagens negativas sobre si mesmo, si mesma conscientemente, para te ajudar aí a melhorar algumas questões com a sua mente. As imagens que nós criamos sobre nós mesmos, elas geralmente estão relacionadas ou à dor, né, a um sentimento de dor, a um tipo de sofrimento. Na verdade, a dor e o sofrimento, elas são muito diferentes. O que fica mesmo é o sofrimento. Mas o que imprimiu a imagem em você foi algo que doeu. E aí depois que a dor passa, fica a imagem do sofrimento como se ainda fosse uma dor. Ou alguma emoção mais positiva, como a alegria, como o bem-estar, também é capaz de produzir essas imagens. Mas no caso da imagem negativa, o que a gente pode assim reduzir para sintetizar é realmente a dor e sofrimento. Então, como acontece o processo? Ele é bioquímico também, ele é neurológico também. Todas as imagens que nós criamos sobre nós mesmos, elas não ficam somente no campo abstrato da nossa existência. Elas ficam sim registradas no nosso corpo, na nossa matéria, de uma forma que nós não conseguimos identificar com nenhum tipo de exame de imagem.
Na verdade, o que nós conseguimos através de exames de imagem e de exame de sangue, por exemplo, é identificar o balanço aí dos seus hormônios, neurotransmissores, para ter uma ideia de como o seu corpo emocional está, sem mesmo que você consiga falar sobre ele. Então as imagens que nós criamos sobre nós mesmos, elas são diversas. Todos os dias nós imprimimos realidades baseadas no que acreditamos, no que buscamos, pelo que nos atraímos e pelo que rejeitamos. Essa é a dura realidade. Porque o medo, a raiva, a tristeza, a preocupação também imprimem realidades, assim como a alegria, a felicidade, o bem-estar, o amor também imprimem realidade. Por isso que é importante que você seja controladora ou controlador desse mecanismo para que ele não te controle, faça com que você viva reproduzindo imagens internas inconsciente de que você as tem e criando realidades indesejáveis, correto? Então, basicamente, as imagens elas surgem se ligando a tudo que a gente acredita, à nossa rotina cotidiana, aos nossos compromissos, às nossas relações, e nós vamos criando imagens sobre nós, tanto através do que nós dizemos que somos, quanto do que os outros dizem que nós somos, quanto o que as crenças sociais dizem que devemos ou deveríamos ser, e que muitas vezes podemos nos sentir deslocados também por isso e ficar perdidos aí em imagens que a gente não consegue definir muito bem, como é o caso de pessoas que, por exemplo, não se encaixam dentro da sociedade em que vivem e às vezes até se isolam mais do que o que deveriam, entram em processos negativos, depressivos, ansiosos, não conseguem dizer, assim também como tem pessoas que saindo, se deslocando dessa sociedade que ela não se encaixa, se sentem bem, preferem assim. Então são incontáveis possibilidades que podem acontecer no campo humano, mas aqui eu vou focar em pessoas que estão conscientes de que têm imagens negativas de si mesmas e que querem modificar. Então se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é por este motivo, e se não for, eu espero que até o final do vídeo seja o que você decida. Aqueles amiguinhos que ficaram te chamando de orelhuda, orelhudo, de dumbo, fizeram você sentir alguma coisa. E essa coisa é uma emoção. E toda emoção é um processo bioquímico, é alguma combinação bioquímica, neuroquímica acontecendo no organismo. Então, como essa imagem se fixou em você? Qual a imagem que se fixou em você? Vamos dizer que ao ser chamado de dumbo, orelhudo e tudo mais, você criou uma ideia de que você era o mais feio do mundo, ou a mais feia do mundo, ou a mais feia da rua. Vamos dizer que você colocou assim, nossa, eu devo ser a pessoa mais feia da rua. Aí a sua mente, ela começa a justificar isso de alguma forma, criar diálogos internos, e você começa a viver isso inconscientemente. É difícil você levar isso e conversar com outras pessoas, porque dentro do processo você também nem está se entendendo. Então você vai dialogando com a sua mente vai dialogando com você, e tudo isso misturando com as suas emoções, e o seu corpo ali, ó, projetando bioquímicas. É isso que se chama imprimir a imagem. Não é somente uma ideia abstrata, invisível, que não é palpável a imagem. Ela é também um processo, um mapa neural, ela também é um processo bioquímico que aconteceu, em algum momento marcou profundamente, imprimiu e instalou essa imagem. E aí você passou dos 6, 7, 8, aos 16, aos 26, aos 36, sem ter ideia de que aos 6 anos você disse para você, criou uma imagem sobre você por conta da emoção que você sentiu naqueles momentos de bullying, de provocação. Digamos que a emoção que você mais sentiu foi vergonha, que geralmente a vergonha, a humilhação são emoções que imprimem muitas emoções negativas e também imagens negativas. Então você sentiu aquilo por minutos e aquilo se repetiu por várias vezes quando você encontrou esses amiguinhos, eles não tinham noção do quanto aquilo te magoava e você até chegou a dizer para eles que parem, mas não adiantava muito. Tem pessoas que de repente vão conseguir lidar com isso de uma forma assim mais esportiva. Vão ouvir, vão xingar o defeito do amiguinho também e aquilo não vai impactar tanto. Mas tem personalidades que guardam, tem personalidades que marcam mais profundamente, que criam dúvidas internas e que também já podem estar fragilizadas por outras situações que já aconteceram antes
daquela. Então, nestes casos, as imagens elas vêm também para validar outras imagens negativas que você já tinha dentro de você, e isso vai se transformando em algo ainda mais forte. É como se essas imagens fossem fazendo musculação, sabe? E aí o que acontece? Olha só como é o nosso corpo, como que é o impacto dessa parte abstrata com a matéria. Olha só como é o impacto dessa nossa existência abstrata, que é a mental, emocional, sentimental, na matéria, na bioquímica, na energia do corpo. Então você teve lá a primeira impressão, te marcou, poxa, te criou uma dúvida. Será que eu sou a pessoa mais feia do mundo? Nossa, eu devo ser horrível. Eu devo ser a pessoa mais feia da rua, pelo menos. Aí você começou a criar aquele diálogo interno, não contou pra ninguém. Aí passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E você, ao longo desse tempo, passou por várias situações que reativaram aquela sensação de inferioridade. Não porque te fizeram lembrar dos amiguinhos aos 6 anos que te colocaram um apelido de Dumbo, que zoaram de um defeito, ou simplesmente de uma questão aí de diferença física que você tinha entre eles. Você nem sequer lembra desse episódio, muitas das vezes. Mas o seu mundo interior lembra. A sua bioquímica, ela se assemelha àquela e ela identifica aquela imagem e vai lá e fala, olha, mais uma validação para isso. É sim, você é feio mesmo, desde que você marcou isso. Então você pode criar vários problemas nas suas relações, vários problemas na sua relação consigo mesma, por imagens que você criou inconscientemente de você, que foram geradas através de pensamentos e sentimentos congruentes um com o outro e que fizeram você registrar aquela sensação bioquímica, que é também eletromagnética, com uma ideia sobre si mesmo. É isso, basicamente, que é a criação de imagens sobre nós. É a nossa criação de imagens sobre nosso eu. Para modificar completamente essas imagens, para você ter uma mudança profunda nessas imagens, precisa de tempo e precisa seguir um protocolo de desenvolvimento. Não adianta você querer dar o primeiro passo e logo em seguida estar lá na chegada da sua jornada, né? E para isso é um exercício realmente terapêutico, é um trabalho que precisa ser acompanhado. É para isso que eu dou consultorias, dou assessorias e também criei um curso para mulheres. Esse curso especificamente é para mulheres, terei cursos também para mulheres e homens, também na área da saúde natural, mas esse curso é especial para desenvolver uma força natural que toda mulher já tem e que praticamente todas as mulheres ou muitas delas estão com essa força adormecida porque não tem consciência bioquímica, não sabe como o corpo funciona em cada fase do mês, em cada fase do ciclo menstrual, não conseguem dominar essa força natural, essa lua do ventre que vem e balança suas emoções, balança seus humores, balança seus pensamentos, faz você ter várias ideias também inconscientes, várias imagens inconscientes sobre você, como por exemplo, muitas mulheres que eu converso e que eu pergunto ali, entrando nesse assunto, elas têm ideias sobre si mesmas a respeito da menstruação que são muito negativas, como por exemplo, o sangue é nojento. Gente, eu queria assim dizer pra vocês que a matéria não é romântica. O corpo físico, o mundo material não é romântico. Veja na natureza, um animal come o outro, existe uma cadeia alimentar. Nós estamos, entre aspas, aí no topo da cadeia alimentar, mas nós somos um animal que caga na própria água, que trata para tomar depois. Meio estranho, né? E se você olhar também dentro do corpo humano, você vai ver que é uma batalha intensa o tempo inteiro. O nosso organismo está se defendendo de vírus, de bactéria, o tempo inteiro. Nosso sistema de defesa está atuando sem parar. E aí, para ajudar, muita gente não faz nem o básico que precisa para esse corpo se manter mais saudável. Porque apesar de ser uma batalha constante a matéria, esse corpo se regenera muito mais rápido do que o que as pessoas imaginam. Tem gente aí doente há anos que não sabe que já poderia estar recuperada e uma recuperação assim de 2 a 4 semanas com a prática certa, no tempo certo, na dosagem certa, não somente a ingestão de drogas químicas que mais funcionam como um tiro ao alvo dentro do organismo, já poderiam estar curadas, já poderiam estar recuperadas. E toda doença física gera dificuldades emocionais, psicológicas, mentais, emocionais e vice-versa.
toda dor emocional, sentimental, mental, ela vai afetando o campo físico. Então toda cura física é também uma cura abstrata, toda cura abstrata é também um incentivo para a melhora física. Mas o que eu quero dizer com isso? É que essa coisa assim que o sagrado feminino fala de ter o amor pela matéria, pela menstruação, pelo sangue menstrual, ela é muito profunda e muito verdadeira. A gente tem que realmente sentir amor por essa matéria, por esse sangue que não é um sangue comum, como vocês viram já em outra aula, é um sangue especial produzido para o nosso corpo gerar outra vida, é produzido para ser o berço de uma nova existência. Então a gente não pode simplesmente desprezar esse sangue, mas mesmo com essa parte amorosa, né, lidando com a matéria, a gente tem que entender que a matéria não é romântica, que não tem que romantizar tanto a matéria. Toda mulher que tem um filho, o momento do parto é muito único, é muito especial. O homem que já acompanhou o parto do seu próprio filho sabe e entende o que eu vou dizer agora. Se você nunca acompanhou um parto, ou se você nunca pariu, você não vai conseguir entender, mas eu vou te dar uma ideia do que é essa questão. O parto, o momento do parto, ele traz um cheiro específico. Esse cheiro específico é um sexo vezes 100 misturado com menstruação. O cheiro da menstruação, o odor da menstruação, ele é um odor forte, ele é um odor biológico, mas ele tem uma total relevância para o organismo, porque aquele cheiro é produzido pelos nossos hormônios. Ele não é criado para o julgamento dos nossos conceitos ou da nossa imagem. Ele é biológico, aquilo é real, por isso que eu digo, não tem romantismo, não tem que romantizar a matéria. E o cheiro do sexo também é hormonal. O que você sente com o cheiro da sua menstruação nada mais é do que uma realidade da matéria. É o cheiro da vida. E quando a pessoa morre, ela fica dura em pouco tempo e apodrece. É totalmente diferente o cheiro da vida e o cheiro da morte. A menstruação ela não tem um cheiro podre, ela tem um cheiro forte dos hormônios, da biologia que o corpo é, em essência, para gerar outra vida. Então, se você criou imagens sobre si mesma de ser um ser nojento, porque você menstrua, porque você tem sangue saindo de você todo mês, você precisa mudar isso urgente. Porque você não sabe o quanto isso faz a sua força ficar adormecida. Faz forças que você poderia estar aplicando na sua vida pessoal, profissional, na sua vida, em qualquer área dela, na sua vida em casa, na sua vida com o seu eu interno, na sua relação com Deus ou com o que você considera divino. Isso seria diferente. Você não é um ser nojento. A mulher, a menstruação, ela é o berço da vida. E o cheiro da vida é isso, é biológico, é cheiro de hormônio. É esse o cheiro do parto, sexo vezes 100 misturado com menstruação. E você não olha para uma criança que acabou de ser parida e diz, nossa, que ser nojento. Você não vai fazer isso. É óbvio que você também não pode fazer isso com a sua menstruação. E você não pode criar imagens sobre si mesma de repúdio, porque é isso que se gera. Quando você tem uma imagem de nojo sobre si mesma, inconscientemente você cria uma imagem de repúdio por si mesma. Então isso precisa ser completamente mudado, destruído, porque isso pode estar destruindo a forma com que você cria a sua realidade. Você pode estar criando realidades baseadas em ideias desse tipo, inconscientemente disso. Deu para ter uma ideia da profundidade deste assunto? Pois bem, no curso você vai aprender muito mais detalhes, você vai entender mais sobre esse processo, você vai praticar os desafios da guerreira para conseguir mudar todas essas imagens, você vai criar uma nova realidade conscientemente, com segurança, com conhecimento e com a companhia de uma pessoa, no caso eu, que já fez esse exercício mais de 90 vezes. Porque eu estudo a minha menstruação já há muito mais do que 13 luas, que é a proposta do curso. É te propor um grande estudo das 13 luas, que é o mínimo de um ano, fazendo reformas, mudanças para você ser totalmente dona e criadora da sua realidade, com muita consciência. Mas eu já faço isso já há mais de 10 anos. Então eu venho trazendo muitas pontuações, muitas lições que eu fui desenvolvendo para te auxiliar também a você ser uma super guerreira.